Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aquele abraço apertado de sempre. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula anterior, que foi sobre o trabalho em Marx e Durkheim. Como eu já havia explicado a vocês, Marx e trabalho, eles focam, literalmente a sua obra na temática trabalho. Weber, ele não vai trabalhar diretamente, contudo, um dos seus livros mais famosos, que é a Ética Protestante e o Espírito Capitalista, ele vai relacionar essa questão do próprio comportamento capitalista, dos próprios hábitos da sociedade capitalista, a mudança na percepção no trabalho. Porque antes o trabalho era uma coisa considerada penosa e hoje o trabalho é algo que deve ser encarado de maneira prazerosa, mas principalmente que trabalhar é uma glorificação ao próprio Deus. Então vamos lá? A reforma protestante, encabeçada por Lutero e por Calvino, ele vai ter como objetivo não apenas traduzir a Bíblia para os idiomas locais. O objetivo é muito maior que isso. Em certo sentido, é libertar os homens das amarras da interpretação da própria igreja, porque na medida em que eu permito que as pessoas leiam as escrituras, eu forneço a elas o poder, eu dou a elas a capacidade de interpretar esses textos, tá? A interpretação protestante, ela vai ser diferente da interpretação católica dos textos bíblicos. E essa interpretação protestante, a reforma protestante, na verdade, ela vai dar sentido ao capitalismo. E você dá sentido ao capitalismo? Sim, porque eles vão mudar interpretações radicais da Bíblia que estão diretamente relacionadas ao trabalho. E a partir daí vão mexer em toda a racionalização do trabalho no Ocidente, ok? Bom, antes, na concepção, vamos botar assim, judaico-cristã, trabalhar significa meio que se você está se espiando, procurando pagar pela questão do pecado original. E, além disso, o trabalho é considerado como algo indesejado. Professora, por que trabalhar vai ser algo indesejado para eles? Porque trabalho vai ser considerado indesejado porque o trabalho está relacionado à questão do castigo. Lembra da origem do termo trabalho que a gente já viu? Tripalium, que nada mais é do que um instrumento de tortura, uma forma de castigar o outro. Já na concepção protestante, Lutero vai colocar o trabalho como uma vocação. Enquanto Calvino, eu vou até citar aqui uma frase de Calvino, da tradução dele da Bíblia, que eu acho que vai ficar legal. O trabalho profissional deveria formar uma muralha contra a preguiça. Todos devem trabalhar. Quem não trabalha não deve comer. E o trabalho é um dever. É a tradução de um trecho do Novo Testamento. Então, Calvino, ele vai ser muito mais, vamos botar assim, importante na difusão dessa ideia de que trabalhar é uma coisa boa, Mas ele não vai colocar necessariamente trabalho como uma expiação, tentar aí pagar pelos nossos pecados. A concepção de Calvino, ela vai muito além disso. Bom, Weber vai observar
na Alemanha, né, do século XIX, do seu tempo, e comecinho do século XX, que os empresários, né, os capitalistas mais bem-sucedidos são aqueles que têm a religião protestante, em detrimento daqueles que têm, em detrimento daqueles que são católicos. E ele vai colocar isso por quê? Porque no protestantismo, no calvinismo, vai se colocar que o trabalhador é aquilo que há de mais semelhante a Deus. Portanto, trabalhar é uma graça, né? Trabalhar não é fonte para pagar pecados, e sim uma dádiva, né? Poder trabalhar é um presente. Já para os capitalistas católicos, o trabalho é fonte de expiação. O trabalho vai ser considerado, né, como uma forma de contemplar. Então, olha a diferença entre entre a, digamos, moral do trabalho católica e a moral do trabalho cristã. Bom, gente, segundo Calvino, eu vou ler aqui 2 princípios que ele coloca. O não trabalho é moralmente condenável. E o ócio e a preguiça, eles não são desejados por Deus. Logo, se o ócio e a preguiça, lembra que a preguiça está lá dentro daqueles 7 pecados capitais, né? Eles não são desejados por Deus, aquele que pode trabalhar e não trabalha, ele não glorifica a Deus. A professora... como assim? Imagina que eu sou, sei lá, um milionário da Mega Sena. E aí eu ganhei 200 milhões na Mega Sena do final do ano, tá? E aí eu resolvo viver de renda daquilo ali. Eu resolvo não mais trabalhar, né? Vamos dizer assim, que eu vou aproveitar a vida. Então, se eu posso trabalhar e efetivamente não trabalho, né? Eu estou sendo preguiçoso, eu estou sendo ocioso, eu não, como é que eu posso dizer assim? Eu não, necessariamente eu não vou alcançar a salvação. Professora, o protestantismo, ele coloca a salvação como uma predestinação. Ou seja, meio que você já veio ali quando você nasceu, você já tem a sua estrela, tá lá. Você é uma pessoa predestinada ou não, ou seja, que tem lá a sua salvação garantida, né? E essa salvação aí, ela não é para todos os habitantes da Terra, não. São apenas para alguns. Então eu tenho uma população gigantesca e digamos que eu tenho vagas limitadas, né, para a salvação, para a predestinação. Eu tenho como saber se eu sou uma pessoa predestinada ou não? Não, como é que eu vou saber se eu já nasci com essa, digamos assim, estrelinha na testa, né? Não tenho como. Então, como é que eu vou fazer, né, para provar meu valor diante de Deus? Eu vou fazer isso através do meu trabalho, né? Porque ele vai considerar a seguinte lógica: se trabalhar, né, glorifica a Deus, significa que o trabalho que antes era uma coisa, embora necessária, socialmente insignificante, agora o trabalho continua sendo algo necessário, mas é alguma coisa de grande significância, tanto para a construção pessoal, quanto para, né, a sua construção da sua salvação. Ou seja, se você for preguiçoso e ocioso, certamente você não alcançará
é a salvação, né? Então, essa constante luta. E quanto mais você trabalhar e quanto maior seu reconhecimento social pelo trabalho, né? Gente, como é que eu digo que um comerciante que ele tem reconhecimento da população? É se ele enriquece, né? Porque ele está vendendo produtos de boa qualidade, ele está vendendo produtos a um preço bom, ele está, sei lá, facilitando o pagamento, né? Então, na medida em que essa pessoa trabalha, enriquece, né? Significa, né? E ela é reconhecida pela comunidade, isso significa, em certo sentido, que você agrada a Deus. Então, gente, a riqueza e o acúmulo da riqueza, né, que em certo sentido é mal visto pela sociedade judaico-cristã, ele é bem visto pelos protestantes, né? É meio que esse sinônimo de ser um predestinado, de ser um agraciado por Deus. Então, mesmo que o trabalho não seja, aquilo que você faça, não seja algo necessariamente que lhe dê prazer, mas é algo que te coloca no mundo. É algo, né, que te torna visível a Deus. É algo que agrada ao Senhor, né? Trabalhar é algo, como é que eu posso dizer assim, fundamental para o ser humano, né? O trabalho literalmente serve para dar dignidade ao homem. Quem aí não já escutou, né, a seguinte frase: o trabalho dignifica o homem, né? Ele vai inserir o homem na sociedade, né? Não só na sociedade terrena, mas também, ó, lá no céu. Esse ideal calvinista, ele vai servir para dar origem ao que a gente vai chamar de puritanismo. O que eu quero dizer por puritanismo? O puritanismo quer dizer que a riqueza não só ela é desejável, né, como ela é apreciável, né? Eu valorizo a riqueza. Então, qual é a função daquele que é rico? O rico é aquele que é abençoado, né, que leva o caminho da salvação. E aquele que é pobre? Ele não tem reconhecimento da sua vida pessoal, ele não tem prestígio pelo seu trabalho. Então, tudo isso é algo, digamos assim, digamos não, né? Negativo. Então, por isso eu tenho essa questão da valorização, né, da riqueza e daquele que tem a riqueza, constrói essa riqueza a partir do próprio trabalho. Na ética protestante, o espírito capitalista vão dar uma grande, digamos assim, função para o trabalho, né? O trabalho vai ser constituído como os principais elementos da ética protestante e do espírito capitalista. Bom, gente, qual seria essa visão protestante? Eu tenho a questão da valorização religiosa do trabalho, eu tenho essa questão do próprio espírito empreendedor, e eu também só vou poder ter uma revolução industrial porque a moral protestante ela vai liberar, digamos, os homens dessa moral cristã católica, ok? Então isso vai ser possível, né? O capitalismo vai proporcionar que o homem possa adquirir bens, obter lucro, cobrar juros e acumular o capital. Tudo isso vai dar origem a um que ele vai chamar de círculo virtuoso do trabalho. Então, onde eu trabalho, né? Faço a minha tarefa, eu vou lucrar com ela e eu vou reinvestir no meu trabalho.
essa lógica é uma lógica sempre de crescimento profissional, né? Ele faz, digamos, isso vai fazer parte do ethos, né? Do espírito do capitalismo, dos costumes, dos hábitos que são necessários para o crescimento do espírito do capital, né? O espírito do trabalho na sociedade capitalista. Então, se nós pararmos para pensar, trabalho porque amo a Deus e não porque eu temo, né? No capitalismo católico, nós trabalhamos porque tememos a Deus. No protestantismo, ou seja, no capitalismo protestante, você não trabalha porque teme, você trabalha porque ama, você trabalha porque o trabalho é uma fonte de libertação, né? Libertação por quê? Porque o trabalho te leva à felicidade, porque o trabalho te leva a pertencimento social, ao reconhecimento social, ok? Então, embora ele possa não ser fonte como é que eu posso dizer assim? Embora ele nem sempre pode ser fonte de prazer, mas ele é sempre algo que vai conferir sentido à vida das pessoas, né? Vai dar significado à vida dos indivíduos. Então, de acordo com a reforma protestante, o trabalho ele é necessário, ele é desejável e ele se torna fonte de reconhecimento. Então, olha a diferença daquela ideia de trabalho como expiação, de trabalho como um castigo, né, de trabalho como uma coisa altamente negativa. Então, a gente já teve o trabalho como uma redenção, né? Já vimos o trabalho como uma redenção, o trabalho como uma forma de glorificar a Deus. E agora a gente está nesse trabalho enquanto uma libertação. Só que a gente precisa pensar o seguinte, se a gente parar para analisar na história da humanidade, né, o trabalho ele já apresentou diferentes significados. Então a gente pode dizer que o significado do trabalho ele é socialmente construído, né? Suas diferentes sociedades, com os seus diferentes modos de ver a vida, que vão atribuir um sentido ou outro à questão do próprio trabalho. Isso significa que o trabalho, a categoria trabalho, o elemento trabalho, ele não está isolado da vida social, tampouco ele está acima, né? O trabalho ele é um elemento fundamental para o entendimento da sociedade, né? E mais do que isso, o entendimento das próprias pessoas, né? Do pensamento das pessoas e da forma como elas encaram a sua vida aqui na Terra, como aquilo que elas esperam encontrar lá no céu. Gente, espero que tenham gostado. Um grande beijo.